Neste programa, discutiremos como viabilizar o trabalho pedagógico, a rotina que organiza o dia a dia na escola, o planejamento das atividades em parceria com os colegas, com o coordenador ou ainda individualmente, as reuniões de estudo, a avaliação do trabalho, o replanejamento e as diferentes formas possíveis de realizar as atividades. A rotina é um elemento fundamental, crucial, para a construção do ensinar, no acompanhamento do processo de aprendizagem, na construção do conhecimento. A rotina é fundamental porque lida com tempo, espaço, materiais, conteúdos da matéria. A rotina lidando com o tempo, portanto, ela é um elemento fundamental para a construção desse tempo, já que tempo não é doado, tempo não cai do céu, tempo é conquistado. A rotina, ela é um instrumento fundamental no ensinar, no acompanhamento do processo de aprendizagem, porque ela lida com a construção, parte por parte, de tempos. Tempos de atividades. Cada atividade tem um tempo, que por sua vez tem seu conteúdo, que por sua vez tem encaminhamentos específicos, e que por sua vez, na construção dessa rotina, tem que andar com elementos que são cruciais na preocupação do educador, que é a constância destas atividades para a construção deste tempo, desta rotina, porque a rotina pressupõe uma constância que é finita, ou seja, que é fixa, porque senão esta rotina burocratiza-se. Na busca da não burocratização da rotina, as professoras Valéria e Rosângela planejaram e analisaram em parceria uma atividade. Eu queria planejar um outro tipo de atividade, mas sim, usando o texto da piada, até trouxe alguns livros aqui para estar selecionando e ver de como é que eu posso encaminhar isso. Se ele já tem familiaridade com esse tipo de texto que é a piada, a gente podia selecionar uma piada bem interessante e entregar ela sem nenhuma indicação, sem parágrafo, sem letra maiúscula. Eu podia observar essa atividade para a gente fazer uma discussão do que eu observo das crianças, de quais são as situações onde as crianças saem melhor. Como é que eu faço para fazer essa questão da discussão? Eu escolho uma piada para estar reescrevendo, ou coloco duas anúncios para estar comparando. Como é que eu posso fazer para socializar isso, para fazer essa discussão? Como é que você acha melhor? Então, eu acho que aí você tem que escolher 2 ou 3, dependendo do que aparecer na sala, porque na verdade a gente está planejando a atividade, mas a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Então, como eu vou estar na sala nesse dia, eu posso ir acompanhando e a gente vai discutindo e escolhe 2, acho que o ideal 2, mas se aparecer uma muito diferente, talvez a gente avalie no momento que a gente possa escolher 3 piadas. Certo. E aí, acho que a coisa bacana é discutir as possibilidades. Eu não imaginava, não sei você, quando eu aprendi a pontuar, que podia ter várias opções de pontuação para o mesmo texto. A gente achava que era aquela e acabou. Certo. Eu acho que isso é uma coisa bacana de discutir com os alunos, que é a possibilidade de pontuar de maneiras diferentes e não tá certo ou errado, tá diferente. Hoje, na nossa aula, a gente vai ter a presença da professora Rosângela, que ela vai assistir a nossa aula, e depois dessa aula, eu e ela nós vamos nos reunir para estar discutindo como é que foi a minha aula. A gente vai fazer uma avaliação do que aconteceu hoje aqui, tá? A professora vai distribuir para vocês uma piada sem pontuação nenhuma. E fica difícil de entender uma piada sem pontuação. Então vocês vão estar discutindo na dupla
a melhor maneira de estar pontuando essa piada. Eu vou colocar na lousa, como é que vocês têm que colocar no caderno, tá? Antes de colar a piada. Coloca a data de hoje. Hoje é dia 8. Você ainda não passou a linha aí, ó? Eu achei a atividade super produtiva. Eu senti que as crianças se envolveram, pensaram, tiveram problemas para resolver. Acho que tem algumas coisas que foram muito bacanas. Acho que a sua condução em estar escolhendo aquelas 3, a gente deu uma discutida ali rapidamente, acho que também foi bacana. Essa questão de você ter deixado em aberto a questão de que a primeira piada não estava errada, mas que tinha ali uma interpretação diferente, acho que foi super produtiva. Agora, eu observei umas coisas que eu queria te dar uns toques, que eu acho que pode ajudar você quando você for planejar de novo. Na próxima vez que você for fazer essa atividade, ao invés de você entregar uma tira para cada criança, você entrega uma para dupla. Certo. Porque aí obriga, e ao invés de cada um ter que escrever imediatamente no seu caderno, a dupla tem que fazer numa folha só e depois eles copiam. Como ela não é comprida, não vai dar, eles vão demorar pouquinho tempo para depois passar pro caderno, se você quiser que eles fiquem com o registro e tal. Acho que nem precisa ser sempre assim. Eu acho que esse toque que você deu, da questão da atividade, de ter dado 2 tirinhas, foi uma coisa assim que a gente realmente não me toquei na hora. Eu acho que é uma dica excelente para estar repensando sobre isso, né? Porque eu percebo mesmo que na sala eles procuram sempre trabalho mais individual. Para mim, quando assistindo a sua intervenção, também é um aprendizado. Por quê? Quando a gente planejou, apesar de a gente ter tentado cercar a questão das duplas, a gente não pensou nessa questão de como ia funcionar. Então, por mais que a gente, eu acho que isso é um aprendizado, por mais que a gente tente cercar todas as variáveis, nem sempre a gente consegue. E quando a gente tem uma parceria, quer dizer, eu e você ali naquele caso, eu vi coisas que você não tinha visto e você provavelmente viu outras que eu não vi. Acho que essa que é a importância de estar trabalhando junto, de estar podendo discutir essas questões. Então, a gente tinha tentado, fez o planejamento no dia anterior, discutimos, mas isso passou. E na hora da execução da atividade, isso é muito importante. Quer dizer, poderia ter passado desapercebido na próxima se a gente não pudesse trocar. É importante ressaltar que este parceiro pode ser o diretor, o coordenador ou mesmo um colega que se dispõe a discutir o trabalho. Vamos ver outras professoras do grupo referência organizando o seu trabalho pedagógico. Planejei a revisão de um texto pontuado para trabalhar com os meus alunos, para anteceder a revisão de pontuação do texto deles mesmo, de reescrita. Então eu xeroquei esse trecho aqui do livro da lenda do Saci, do livro da Clarice Lispector. E o que você acha? Essa pontuação aqui, mas boa? O que você acha? Como que você vai fazer, Flor, com eles? Você vai dar um para cada um? Eu vou dar em dupla? Eu vou dar em dupla. Eles vão olhar em dupla, então num primeiro momento eles vão observar o texto para ver o que tem a mais além das letras, né? O que mais que tem no texto. Porque eles têm escrito lendas grandes, às vezes de uma página inteira, e não põe ponto nenhum. Minha classe está começando agora a ver essa questão do ponto, depois que eu comecei a fazer também, trabalhar alguma coisa assim. Então eu vou pedir para eles estarem lendo os trechos e o que aparece, eles vão estar falando, o ponto, eu vou perguntar se sabem o nome, aí eu vou pôr na lousa. Eu acho que hoje, na situação de hoje, a gente tem que pensar nos agrupamentos que a gente vai fazer para a situação de dobradinha dessa semana. Nós vamos trocar os grupos. O grupo vocês vai ficar com as crianças com escrita alfabética. Não alfabética, e a gente com escrita alfabética. Eu acho que já tem mudanças nesse grupo, né? Algumas crianças que não estavam com escrita alfabética agora já estão. Acho que já dá pra gente estar. A gente tem que dar uma reorganizada. É isso, fazer uma reorganização.
Só que da outra vez a gente fez 2 atividades, lembra, Clélia? Para quem era escrevia alfabeticamente, para quem não escrevia, acho que agora não dá mais. A gente tem que fazer 3. Entendeu? Porque quem já escreve já pode fazer uma atividade bem mais tranquila, sozinha. Pra gente pegar aqueles que estão quase lá. Eu faço uma análise do que eles produziram durante toda a semana. E baseado nisso, que eu posso planejar a semana seguinte. Vendo o que eles já conseguiram, o que ainda falta conseguir, os erros mais frequentes. E como eles tiveram no final da semana a produção de um texto, que era uma carta, eu revisei a carta e fui colhendo assim os erros mais frequentes. E em cima disso que eu vou fazer um planejamento para a semana. A observação dentro desta construção da rotina, na leitura dos ritmos e do tempo significativo de cada atividade, ela é um aprendizado permanente e cotidiano desse educador, leitor da realidade, leitor de significados. O registro na construção da rotina, juntamente com esta apropriação deste tempo no ritmo e a apropriação e autoria da minha liberdade, depende, anda junto com o ato de leitura da realidade, com observação, e casa com o ato de registro reflexivo desta observação e, por suposto, desta ação dentro do ensinar na construção dessa rotina. Se eu tenho uma aula todo dia, eu tenho que construir meu tempo para parar e pensar reflexivamente. A reflexão, o diário cotidiano, ela é a arma para cortar a anestesia reprodutora, passiva, domesticada que fomos educadas. Ela é a arma para despertar, não é a palavra adequada, mas para este sujeito pensante e reflexivo que observa, que estuda o tempo inteiro, pesquisador, e que registra. Não vale pensar sem registrar. Está tudo na minha cabeça, não vale, porque isto está no reino das lembranças, não está no reino da memória. Memória é registro. O registro reflexivo permite a organização e planejamento da prática pedagógica, considerando o conhecimento que o professor tem, tanto do que sabem seus alunos, quanto do que ele pretende lhes ensinar. As cenas a seguir retratam um momento de avaliação realizado periodicamente pelo grupo de professores. Hoje nós vamos fazer um balanço da situação das classes para ter uma ideia de como nós estamos, né? Hoje é dia 23 de setembro e é um momento importante para tomar algumas decisões que podem ter um impacto muito grande no andamento do trabalho até o fim do ano letivo. Habitualmente esse é um momento onde a escola já sabe quem, né, nos padrões antigos, quem vai e quem não vai, né? Então nós vamos usar esse conhecimento para ver o que é que nós vamos fazer para que os que não estão indo bem possam ir bem. Vou começar com a Conceição. Bom, eu vou estar contando um pouco para vocês como a minha classe começou e como que hoje eu estou nessa classe. Minha classe começou com 36 alunos, né? 36 crianças, e hoje eu estou com 35. Um aluno se transferiu para uma escola mais perto da sua residência. Dessas 35 que hoje estão na sala, eu tenho 30 crianças que leem e escrevem. Eu parei para refletir um pouquinho sobre a minha classe. O que aconteceu durante esse ano com o primeiro D, né? Eu acho que o caminho que eles percorreram foi muito longo. A classe avançou além das minhas expectativas. Eu comecei o ano com 35 crianças, hoje eu tenho 34 crianças. Uma dessas crianças mudou para outra cidade. E no início do ano eu tinha uns 5 crianças, 4 crianças que escreviam convencionalmente e uma que estava ali chegando na escrita convencional, né? E começando a ler com uma certa confiança. Hoje
Eu tenho 29 crianças que escrevem convencionalmente, leem com tranquilidade. Agora, pensando, enquanto eu estava ouvindo as outras pessoas falarem, às vezes a gente que está dentro da situação, a gente não consegue mais enxergar o que a criança já sabe. Então eu precisaria dar uma outra repensada, porque o Davidson é um menino que quando ele vai para a lista, ele não está buscando pela sonoridade da letra. E eu mando ele buscar no alfabeto, ele localiza. Mas eu não sei se ele não conhece as letras, apesar de ter feito muita atividade com isso, mas então eu não sei o que é que está acontecendo com ele. Se ele não conhece, não sei. Ele e a Ruth. Eu apostava muito nesses dois, desde o começo. Eu achava que esses dois seriam os primeiros e estão sendo os últimos. Seria interessante você tentar chegar mais perto, fazer uma observação mais cuidadosa, trabalhar individualmente com eles e depois trazer para a gente discutir. O que nós vimos hoje aqui foi que esse leque de respostas é muito amplo, quer dizer, tanto quando você aposta de menos uma criança, como quando você aposta, às vezes, erra a mão e aposta mais do que devia, essas coisas têm consequências. Por isso, não é humano achar que a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Sempre fará isso. Todos os professores fazem isso porque são pessoas. Como é que a gente cuida disso? Assim. Certo? A gente cuida disso tendo, todas as vezes que você tem uma criança que você vê que tem alguma coisa errada, peça outro olho, peça ajuda a um colega, traga para uma reunião, certo? Ponha mais gente olhando, porque a nossa limitação é a limitação de alguém que só tem uma forma de olhar. Cada pessoa tem um olhar. Eu acho que esse é o esforço da gente no trabalho que a gente faz na escola. É de a gente largar de ser um profissional que é solitário. É um profissional que pode ter companheiros que são, ora, companheiros mais experientes, ora, companheiros menos experientes, mas que são companheiros. E eu acho que a única saída para a gente poder olhar essas crianças e ajudá-las de fato, como a gente vai discutir daqui a pouco a experiência da Rosa, que você cita até uma no seu livro, que eu acho que é um exemplo onde se conseguiu, apesar de todas as dificuldades do ensino público, exercer uma função de coletivo. Quer dizer, como a Rosana Dutoit gosta muito de citar o Macarenco, né? Como é que um coletivo de crianças pode ser formado se não existe um coletivo de educadores? E eu acho que é isso a angústia da Márcia, que se revela nessa coisa. Eu acho que a gente tem que ir atrás disso. É difícil porque a gente tem esse hábito da cultura escolar, que é de sermos sozinhos, e além do que a gente faz coisas que não pensa sobre elas. Estava lendo o depoimento da Rosa Maria, que é um depoimento que fala como ela conseguiu organizar esse trabalho na escola municipal onde ela trabalhava. Em geral, a gente pensa muito nas crianças que têm mais dificuldade, né? E não pensa naquelas crianças que também já avançaram e que podem avançar mais. Analisavam primeiro o que as crianças sabiam, o que as crianças não sabiam, e a partir dessa análise elas organizaram os grupos de trabalho. E aí era possível nesse momento fazer uma intervenção mais pontual e de maneira a garantir que todos avançassem. Uma coisa que ela conta no relato que eu acho importante a gente lembrar, que tinha toda uma preparação das crianças para esse momento. Eu acho que assim, essa experiência da Rosa, que eu já conheço e que eu acho muito interessante, mas é preciso tomar cuidado para que não se interprete essa proposta como uma forma disfarçada de fazer classes homogêneas. Não é isso. Quer dizer, na verdade,
é uma forma criativa de resolver um problema da escola pública que a escola particular tem resolvido de outra forma. E é claro que a tendência é você formar nesses pequenos grupos, formá-los de acordo com certas, com ter uma certa homogeneidade. Por que é importante não transformar isso numa proposta de classes homogêneas? Pela enorme perda que a heterogeneidade, que a homogeneidade causa para as crianças. O fato de você juntar crianças que sabem coisas muito próximas empobrece a vida intelectual delas. Para planejar, é preciso conhecer, registrar e refletir profundamente sobre a classe em todos os aspectos, cognitivos, afetivos e sociais. E como vimos, este é um trabalho para uma equipe e não para um único olhar. Um aspecto que aflige sempre os professores é a organização do tempo didático. A pesquisadora Délia Lerner, em seu texto É Possível Ler na Escola, nos auxilia na tarefa de planejar. As professoras do grupo referência estudaram esse texto e procuraram garantir em seu planejamento diferentes formas de organizar o trabalho pedagógico. E a outra coisa que a gente andou lendo, que é o texto da Délia Lerner, que vem explicando como é que a gente pode organizar a nossa prática de sala de aula, Conceição, considerando assim, o que eu vou trabalhar em termos de projeto, o que eu vou trabalhar em termos de atividades sequenciadas, em termos de atividades permanentes. Hoje a gente tem mais claro isso, assim, que tipo de conteúdos favorece você estar trabalhando com um projeto, quais os que favorecem a gente estar trabalhando uma atividade sequenciada, as atividades de alfabetização, as atividades que envolvem a compreensão do sistema alfabético, quer dizer, tem a ver com as atividades permanentes, a leitura pelo professor, né, a roda da conversa, a hora das curiosidades semanais, quer dizer, tudo isso entraria dentro das atividades permanentes, né? Por exemplo, eu achava que escrever bilhete tinha que ter um produto. Você pode ter uma sequência de atividades envolvendo um trabalho com bilhetes para as crianças aprenderem a escrever bilhetes. Não necessariamente vai virar um projeto isso, né? Quer dizer, quando você trabalha as questões ortográficas, você pode ter um conjunto de atividades sequenciadas para trabalhar a ortografia, que pode estar contribuindo para o projeto, né? Então, eu acho que a gente ter isso claro no nosso planejamento é que nos ajuda a dar essa organizada na rotina semanal de trabalho, como a mesma até uma disse. Para isso, né, precisa ter claro por que algumas coisas vêm sob a forma de projetos e outras não. Vamos conhecer algumas atividades permanentes que as professoras Valéria e Dionéia costumam realizar em suas classes. Então, na minha agenda, eu tenho como atividades permanentes a hora da leitura e a roda de biblioteca. Essa hora da leitura, nesse momento, eu estou fazendo leitura de contos de assombração. É uma leitura diária, onde as crianças têm o professor como leitor, neste momento aqui. E na roda de biblioteca, eles estão fazendo indicações de livros para leitura. Então, eles vêm à frente na sala de aula, né, falam que eles estão lendo nome do autor, conta um pouco da história, para que os outros alunos se interessem em ler esses livros. Então, são atividades que acontecem todos os dias, porque essas crianças, elas precisam dessa leitura, elas precisam de indicação de livros. Depois eu tenho com eles a pasta de textos, onde semanalmente eu coloco 2 ou 3 tipos de textos. Essa pasta de texto, qual é o meu objetivo com ela? Porque a gente encontra aqui na minha sala muitas crianças que não têm um ambiente em casa de leitura. Então, a pasta de texto propicia um pouco isso. É a hora que eles chegam em casa para contar a piada que está escrito na pasta, para contar um conto de assombração. Então, para contar para o irmão, para o pai, para a mãe. Então, eu tento criar esse momento em casa, né, com a pasta de textos, que eles levam toda semana para casa textos novos.
hoje na roda de biblioteca, eu trouxe diferentes tipos de textos. Os alunos tiveram contato com jornal, livros, poesia de cordel. E cada aluno escolheu o texto que gostaria de ler, folhear, para depois estar socializando, contando o que entendeu, se gostou ou não. A Gruta da Boa Esperança, o seu na sua fantasma. Narração completa, direitos reservados. Dona Lidalva, gostaria que a senhora comentasse o que a senhora leu, se a senhora gostou, sobre o que fala a leitura que a senhora fez. Eu não gostei, porque é muito triste. É terrível essa história. Teve muitas mortes. A lição de casa também é uma atividade permanente. Ao planejá-la, devemos considerar que serão realizadas sem a presença do professor e muitas vezes não será possível contar com a ajuda de nenhum outro adulto. Portanto, deverão ser tarefas que as crianças possam realizar com autonomia. Então, a atividade para casa hoje é memorizar, é guardar na memória uma adivinha ou uma piada muito boa para que nós escrevamos amanhã e coloquemos no mural. Tudo bem? Outra maneira de organizar os conteúdos é sob a forma de projetos. Vamos conhecer um pouco deste trabalho nas salas das professoras Clélia e Rosalinda. A situação de hoje, que foi a visita ao Instituto Butantan, faz parte, né, do projeto Cobras que as crianças vêm estudando nesses últimos dias, né? Então, assim, quando a gente pensa num passeio, só para falar um pouco, ele tem uma intenção, né? Então, assim, as crianças fizeram vários... Antes de ir lá ao Instituto Butantan, elas já sabiam o que elas queriam conhecer, já fizeram uma série de perguntas. Então a gente já foi lá com um roteiro. Estando ali, né, vendo a cobra ao vivo, elas puderam demonstrar um interesse muito maior. Então, assim, puderam fazer outras perguntas que a gente nem havia pensado, que eles nem haviam levantado. Então, sobre a troca de pele da cobra, pediram para demonstrar onde ficava a cloaca, enfim. Fizeram uma série de perguntas que ali, podendo ver o bicho ao vivo, deu uma possibilidade bem maior das crianças estarem aprendendo. Até a outra que você vai mostrar, ela anda no meio do mato? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, que o nosso projeto são as lendas, né? As lendas do folclore. E hoje eu vou ler a lenda dos diamantes. Nesse projeto nós vamos ler lendas, recontar lendas, reescrever e revisar lendas. E porque isso vai fazer parte de um livro de lendas que já foi discutido com as crianças, ou era para fazer um painel, né, ou fazer um livro, e eles optaram para fazer um livro de lendas. Então eles querem que marque o dia que o livro esteja pronto, que as mães venham ouvi-los, ler as lendas que eles escreveram. Numa tribo que ficava à margem de um rio, viviam dois jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Potira. Eles se amavam tanto que todos os habitantes da tribo sabiam que, quando chegasse a lua certa, eles uniriam seus corações e suas almas num ritual de amor sagrado. Como vimos, planejar o trabalho pedagógico exige disciplina, registro, observação, conhecimento, disponibilidade para aceitar os desafios de trabalhar em grupo e muita reflexão. Não se trata apenas de aumentar o tempo ou reduzir os conteúdos. Trata-se de produzir uma mudança qualitativa na utilização do tempo.